A Ângela, que é esposa, mãe, pastora e psicóloga especializada em terapia sistêmica familiar. Hoje ela vai estar aqui com a gente para falar desse livro que eu já li, Ângela, Já leu? Que coisa boa! né? A Ângela, pessoal, ela é coautora, né, deste livro. Olha que coisa mais linda. E a gente vai conversar sobre ele. Mas antes de entrar, Ângela, né, dentro dessa maravilha, eu quero que você se apresente para os leitores do Para Ler e Amar, conte a sua trajetória, né, de mãe, esposa e pastora, Sim, para depois entrar nesse mundo da literatura. sim. Bom, eu estou como pastora já há 7 anos, mas sempre trabalhei com pessoas, com mulheres, né? Trabalhei com casais. E hoje tem 7 anos que eu pastoreio uma igreja local com meu esposo. Nós somos pastores presidentes de uma igreja. E nesse período ali que eu comecei a pastorear, eu senti uma necessidade, né, de ter um pouquinho umas ferramentas para lidar com as pessoas, assim, né, no pastorado, no aconselhamento, né, eu comecei a ter umas certas dificuldades de entender, né, o ser humano de hoje, né, porque a gente está falando hoje de uma outra sociedade, né, eu vou fazer 49 anos, então é bem diferente a igreja de 20 anos atrás para a igreja de hoje. Então eu entendi que eu precisava de algumas ferramentas. Foi aí que eu fui para psicologia, fui estudar psicologia. Não era algo assim que era um sonho meu, né, que eu pensasse. Nunca passou pela minha cabeça a psicologia. Eu sempre tive muita aptidão para a parte de administração, sempre gostei muito, sempre dessa parte de gestão. E tanto é que o meu teste vocacional deu para essa área. Mas eu sempre gostei muito também de escrever, de ler, né? Escrevia poemas quando eu era adolescente. E aí, quando eu fui para psicologia, parece que foi um resgate daquela menina lá da adolescência que escrevia poema, que gostava, né, de pensar, de contemplar, né, de questionar. Porque aí a gente vai ter um pouco de contato com a filosofia ali no começo da psicologia, né? Você começa a ver o fundamento da psicologia, e a gente passa ali pelos filósofos, né? Então eu me encantei com aquilo ali, foi como um resgate mesmo da minha essência. E aí eu me apaixonei, né, pela psicologia, principalmente nessa parte, né, mais filosófica, né, de você entender o ser humano um pouco mais profundamente, que é a questão da psicanálise também, que eu amo muito, que é a base da terapia sistêmica. Né? A terapia sistêmica ela tem uma base dentro da psicanálise. E aí, quando eu estava lá no meio da faculdade, mais do que eu queria. E dentro da cadeira de psicologia, nós não temos essa abordagem na grade, né, que é a terapia sistêmica. Eu fui conhecer através da minha psicóloga, que ela é dessa abordagem, né, terapeuta sistêmica. Ela é também formada em psicologia, mas se especializou, né, nessa área. E ela me indicou o curso. Então, quando eu estava no 7º período, eu já comecei a fazer. Conversei com a diretora do instituto, ela me liberou, né, para que eu fizesse, e aí foi me acompanhando ali no meu processo até o final da faculdade. Então, quando eu me formei, eu já terminei também junto a minha formação em terapeuta sistêmica. Hoje eu estou numa continuada de terapeuta sistêmica, estou no 3º ano, mas já sou formada, só estou dando uma continuação. E eu faço também uma pós na PUC, de psicologia clínica, que é já mais atualizada para esse contexto pós-pandemia, que já é também um outro tipo de ser humano, né? Um outro público. As pessoas mudaram muito depois da pandemia, né? Então, nós, como psicólogos que trabalhamos, né, com o ser humano e como pastores também, né, que é a minha primeira profissão, nós precisamos entender, né, o contexto que a gente vive hoje, né, qual o ser humano de hoje, né, como lidar, quais as ferramentas, né? Então, para que a gente tenha, né, uma escuta mais ativa, que a gente consiga ser um pouco mais empática, a gente precisa de ferramentas. Nós que lidamos diretamente, né, com o público, né, com as pessoas, com as famílias. Então, essa minha trajetória, ela meio que foi meio que se encaixando na outra. Sou casada, né, fiz 26 anos de casada, tenho 2 filhos, tenho um de 21, que termina a faculdade no ano que vem, e tem um de 10, né, 2 homens. E durante, né, a minha vida eu fui encaixando. Eu tenho a psicologia é minha segunda graduação. Minha primeira graduação foi estética
e fiz quando meu filho mais velho tinha 5 anos. Aí, quando meu filho mais novo fez 5 anos, eu entrei novamente na faculdade, né, e aí eu engrenei, que foi a psicologia agora. Então, eu sempre fiz questão de, nesse primeiro momento da infância, né, não abrir mão de ser mãe, né, de estar ali inteira para eles, né, porque meu marido ele trabalha, ele viaja muito, então a minha ausência iria pesar muito na educação, naquilo que eu queria formar neles. E aí agora, quer que eu entre na questão da autoria ou você quer fazer outra pergunta? De acordo com o que você foi me falando, foi me surgindo aqui Uhum. algumas questões, né? Em primeiro lugar, antes da gente entrar aqui na coautoria, foi a questão que você colocou da pandemia, né? Sim. E das necessidades que você foi encontrando Uhum. na igreja, né? Você pode explanar um pouquinho isso para a gente, as famílias, esse Sim. retorno da família depois da pandemia, esse apoio Sim. que a igreja deu? Sim. Eu percebi que as pessoas ficaram um pouco mais ansiosas. Mesmo, acho que dentro desse contexto religioso, né, elas ainda estavam também ansiosas. Percebi que a ansiedade, ela tomou conta das pessoas no sentido geral, né, do medo, né, principalmente proveniente do medo. As pessoas ficaram um pouco temerosas, né, com tudo que aconteceu, é algo novo, né, e tudo que é novo, que não se tem muito estudo, né, que a gente não tem muito conhecimento, que foi o que aconteceu, isso assusta um pouco, né? E eu percebi que, por conta, né, dessa ansiedade, desse medo, dessa insegurança, eu vi a necessidade, né, de me preparar mais para isso. Eu já estava fazendo a faculdade, inclusive nesse período foi muito desafiador, porque fazer uma faculdade de psicologia e foi justamente na parte onde nós iríamos a campo para fazer os estágios em algumas instituições, né? Porque dentro da faculdade a gente passa por 5 campos de estágio. Então, tem o estágio da área da saúde mental, né? Que é o social ali, tem o hospitalar, tem o escolar. E aí, conforme, né, aconteceu a pandemia, a gente não conseguiu fazer esse estágio presencial, pelo menos uma parte dele, né? Depois a gente até conseguiu, né? Depois que foi reduzindo um pouco, foi abrindo, né, esses órgãos para que a gente fosse, mas a gente enfrentou essa barreira. E eu percebi que eu precisava estar preparada para lidar, porque a demanda, né, das pessoas aumentaram em relação à procura para atendimento, né, e as pessoas, às vezes, elas estavam com problemas que não eram problemas espirituais, eram problemas emocionais. Então, quando eu, né, falo dessa questão pós-pandêmica, e até hoje a gente vê os reflexos disso, né, foi uma sociedade mais ansiosa, né, em relação ao futuro, né, muita insegurança. E a questão do convívio social também mudou muito nesse período, né, pós-pandemia. A igreja é uma comunidade, né? Então as pessoas estavam acostumadas a se relacionar, a estar juntas, né? Tem aquele movimento pós-culto, vai para uma cantina, lancha, tem aquela coisa toda. E mesmo quando volta, né, não volta mais do jeito que era. Até que hoje já está normal, mas durante esse período foi difícil a volta também das pessoas e elas não poderem ter esse contato social pós-culto, né, que a gente tinha com a cantina, de conversar. Então elas entravam ali e saíam, né, meio que sem poder ter muito contato. Então eu percebi que a sociedade no geral, que não foi só, né, dentro da igreja, percebi na faculdade também, quando nós voltamos a estudar, isso foi muito afetado, as relações humanas. Eu percebo que as pessoas meio que, algumas, não todas, né, mas meio que se acostumaram um pouco com esse distanciamento, né, e ficaram um pouco mais virtuais, né, algo que já vinha numa crescente, né, essa questão desse relacionamento virtual, mas que com a pandemia eu percebo que isso distanciou um pouco mais algumas pessoas, mas acho que já tem essa personalidade um pouco mais, né, de se isolar, então isso só fortaleceu. Então a mudança que eu percebi na sociedade, né, no geral, foi um pouco esse distanciamento, esse calor humano, sabe? E eu percebo que ainda hoje a gente tem um pouco dos impactos e o que isso causa no ser humano, né? O isolamento. Aí a gente vê o aumento da ansiedade, o aumento da depressão, né? E isso tem interferido demais, né, no ser humano como um todo, né? Esse efeito pós-pandemia. A sociedade realmente é diferente. As crianças que nasceram também dentro desse contexto, né? A gente percebeu algum atraso, né, da fala,
né, na parte cognitiva, algumas crianças tiveram muita dificuldade na leitura, aquelas que estavam em período de alfabetização, então foi algo que mexeu num todo, né, na sociedade como um todo, né, até na parte cognitiva também, de algumas crianças que tiveram que ficar isoladas, né, sem poder ter contato com outras crianças, né, e muito tempo no celular, muito tempo nas redes, nas telas, os pais ali tendo que trabalhar em casa, e às vezes também não tinha tempo nem energia, né, para estar ali fazendo algo lúdico, né, pegando um livro, brincando, não tinha muito isso, né, o mundo ficou meio estranho. Então eu percebo que hoje, né, já tem que 4 anos mais ou menos que a gente passou por isso, né, na verdade a gente ficou uns 2 anos nessa, a gente ainda tem os reflexos disso, né, na saúde mental, na saúde física, ainda se tem uma sombra. Tem uma sombra, e eu acho assim, o relacionamento humano, se relacionar, o passar pela frustração, o aprender com a convivência, nos constrói, né? E isso foi rompido e o retornar como você disse, é complicado, né? Que a Sim, gente perdeu assim, a gente se acostumar afastado a não estar convivendo em sociedade nos priva de passar por certas situações que nos faz crescer e aprender. exatamente. Exatamente, exatamente. Foi exatamente isso mesmo. E aí a gente Hoje tem viu, engraçado, né, porque a gente ouvia muito falar assim, as pessoas vão sair dessa mais fortes e melhores, né? E não foi exatamente o que aconteceu, né? Parece que não trouxe uma resistência, mas uma fragilidade, né, nas sim. pessoas. E outra coisa que me chamou a atenção que você falou foi de ser mãe, que você optou em se afastar né, do profissional, ficar com os filhos, em curtir, né, aquele momento. Sim. Como que foi para você, Ângelo? Porque assim, a mulher ela fica dividida, né, Uhum. entre o profissional que também, né, faz parte da gente, a gente também quer crescer profissionalmente, e a maternidade. E aí também leva nós mulheres a ter várias questões emocionais. Como que foi para você dividir isso para a gente? É, na verdade, assim, eu sempre tive muito claro o que eu queria dentro do casamento, né? Eu casei para ter uma família. Então, eu não casei só para ser eu e o esposo, né? Eu sempre sonhei ter uma família. Eu acho que isso fala muito pessoal de cada um, né? Porque eu acho que o casamento ele precisa ter os acordos ali, os combinados antes, né? Eu aconselho muito jovens e eu falo muito sobre isso. Né? O casamento não pode ser uma caixinha de surpresa que lá no meio do casamento, né? Depois de 1, 2, 3, 4 anos juntos, você abre ali e surpresa, não. Né? Antes o casal ele precisa se conhecer, ele precisa saber dos objetivos de cada um. Né? Isso precisa estar muito determinado, se quer filho, se não quer. Eu acho que quando você casa, né, sabendo o que você espera, o que te espera, né, qual o meu papel dentro dessa relação, qual é o meu papel dentro do casamento, isso se torna mais leve e mais fácil, porque você sabe que para você exercer o seu papel, em algum determinado momento, você vai precisar se dedicar àquilo ali exclusivamente, né, que foi o que aconteceu comigo. Meu marido já tinha um trabalho que exigia muito dele, né, então ele viajava, ficava muito fora, então para mim nunca foi um peso. Mas chegou né, uma determinada fase da vida da criança, ali depois dos 5 anos e um pouquinho, que eu falei, olha, eu quero experimentar algo novo, quero fazer uma faculdade. Na época eu fiz a de estética primeiro, né? Era algo que eu gostava, eu já tinha uma profissão de cabeleireira um tempo atrás, mas não estava exercendo. E aí eu me encantei pelo mundo da estética, sempre foi o cuidado humano, né? Eu sempre fui muito voltada para isso, né? E eu gostava dessa coisa do cuidado com a mulher, com o corpo, né? Com o rosto. E aí eu fui fazer a faculdade. E eu tinha uma rede de apoio, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava, mas eu entendia que a minha presença até aquela idade ali era fundamental para o meu filho, né? Porque ele estava ali, eu não tinha nem noção nenhuma de psicologia em relação ao meu primeiro filho, mas eu entendia que a minha presença era necessária porque o pai ficava muito ausente nessa época, né? A carreira dele exigia muito dele. Então eu senti que ele precisava de mim ali como mãe, né? Dando esse suporte, ensinando, né? E ter filhos, você tem filhos? Tenho Tem, uma né? Você sabe o trabalho que dá, né? Alfabetizar, cuidar, né?
não é assim, não é só colocar numa boa escola, né? Às vezes a gente acha que tá numa boa escola e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Tem toda uma dinâmica que precisa funcionar para que os filhos, inclusive, né, estejam bem na escola. E aí, quando eu decido isso, né, assim, eu já tinha consciência, né, de que era algo que eu queria, que era o meu papel, e eu não me sentia, eu não me sentia assim, tô abrindo mão para cuidar do filho. Não, eu nunca tive esse sentimento. Embora foi isso que aconteceu, mas eu não tinha esse sentimento, isso não era pesado para mim, muito pelo contrário, a maternidade para mim sempre foi um prazer, né? Eu sempre gostei de exercer a maternidade, sinto até muita falta, porque os filhos crescem tão rápido, Parece né? que Desse, falta, né? eu fico olhando, agora eu estou naquela fase, né? Vou fazer 49, de olhar, né, as fotos, olhar os vídeos, e ficar ali, ai meu Deus, como passou rápido. Embora eu tenha curtido bastante as duas. E eles têm diferença de 10 anos, os dois, né? E aí É eu um fiz, ritmo. exerci bastante. Aí eu terminei a faculdade de estética, exerci um tempo a minha profissão. E aí eu dei uma parada, né, numa época. A minha sogra, ela ficou doente e eu, né, me dediquei um pouco a ela. E foi algo muito rápido, assim, ela teve um câncer, ela faleceu. Mas nesse período, assim, eu já tinha dado uma parada e fiquei ali mais, né, reclusa para a família e tal. Aí passou um tempo, né, eu não estava fazendo nada, assim, nem profissionalmente, estava trabalhando na igreja, né, sempre trabalhei na igreja, uma outra igreja que eu era. E aí eu fui e começamos a questão do pastorado. E aí eu não nem imaginei, falei assim, vou fazer outra faculdade. Aí eu pensei, vou fazer administração, porque eu uso na igreja. Mas aí no meio do caminho ali, depois que eu fiz até a prova, passei e tal, fiz o teste, eu vi que não era isso, né? Eu falei, não, não é isso. Aí eu falei, quer saber? Aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre psicologia e falei, vou fazer a psicologia. E aí entrei em 2019, eu terminei ano passado, 2019. Eu ingressei e aí foi essa loucura toda. Aí veio pandemia, aí eu já entrei na especialização, aí eu peguei o gosto, né? Você estuda muito, né? A psicologia é algo que te exige muito, muita leitura, e aí você fica meio que 5 anos ali sem vida, mas foi muito bom, assim, gostei Hoje, muito. E a maternidade é fantástica, mas a gente se realizar profissionalmente também é muito bom, muito bom. assim, eu também dediquei, eu parei um pouco, dediquei a crescer, né? Ela ainda é uma adolescente, ela tem 12 anos. Acho que é essencial também a presença, né, da mãe nesse período de adolescência ali, para auxiliar em todas, você como psicóloga, dentro de tudo aquilo que passa na cabecinha deles Sim. na adolescência. Mas aí, no meio de tudo isso, quando que surgiu, hoje, fala comigo, Então, mulheres com chama? Então, eu, né, sempre gostei de escrever lá atrás, né, aquela coisa da adolescência, da jovem. E aí a gente casa, a vida vai tomando outros rumos. Algumas coisas a gente vai deixando de lado, sabe? Não sei por que que a gente faz isso, mas a gente faz, né? Eu pelo menos fiz, né? Mas eu sempre tive ali algo dentro de mim. Um dia eu vou querer escrever um livro, vou parar para escrever um livro. E algumas pessoas, assim, né, na igreja, em alguns momentos vieram falar para mim: poxa, eu vejo você escrevendo um livro, eu vejo você, né, com uma caneta autografando. Então eu tinha isso em mente, assim, eu tinha, né, planejado tudo na minha mente já, né? Que eu sou assim uma pessoa que gosta de fazer projetos, né, a longo prazo, né? Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu gosto disso. E aí era algo que eu tinha para o futuro. Quando eu estava terminando a faculdade, eu falei, poxa, eu quero, né, me dedicar, estudar, atender, né, pessoas dentro da psicologia, né, como pastora também, dar os aconselhamentos pastorais, e lá na frente eu quero parar para escrever. Quando eu estiver mais velha, né, eu quero ter esse tempo só para escrever mesmo, para me dedicar a isso. Só que ano passado, quando eu terminei a. É, quando eu terminei a faculdade, esse ano, na verdade, quando eu terminei, eu falei assim, agora eu vou me dedicar um pouquinho para o meu Instagram. Eu vou começar a investir no meu Instagram de uma maneira mais intencional. E chamei uma pessoa lá da igreja para poder me ajudar. Falei, olha, você me ajuda, né? Como é que a gente faz? Como é que eu me posiciono? Com uma semana que eu estava ali mexendo no Instagram, né? Eu já percebi um aumento ali de seguidores, uma resposta. Aí uma editora entrou em contato comigo pelo Instagram, né, perguntando se eu queria fazer parte de um livro. Aí eu falei assim, interessante. Eu acho que
Interessante, ela falou assim, vou te chamar no WhatsApp, então a gente conversa. Aí ela veio, conversou, me apresentou a editora, e aí ela me apresentou esse título desse livro. Quando ela me falou esse título, eu falei, gente, eu não acredito. Eu falei, como assim, né? Eu falei, Deus, ele prega umas peças na gente, sabe? Eu falei assim, ainda que eu quisesse não aceitar, não tem como, porque esse livro, né, o título desse livro, ele representa muito para mim, né? Porque é algo que ficou parado, congelado, exatamente. E aí ela falou assim, olha, é um capítulo. Eu falei assim, é isso aí, eu só preciso de um capítulo agora. Eu sou também uma pessoa de processo, sabe, Nina? Eu gosto das coisas assim no passo a passo, né? E a minha vida toda ela é em processos, porque eu tenho, né, se não me perco, e tudo que eu faço com muito temor e com muito pé no chão, porque eu entendo que eu tenho uma responsabilidade, primeiramente com meus filhos, com aquilo que eu estou ensinando, com aquilo que eu estou modelando neles, sabe? Porque a gente vive num mundo do urgente, do agora, porque tem que ser tudo de qualquer jeito, né? E a gente, né, eu vejo muitas pessoas quebrando por conta disso, né? Emocionalmente, adoecendo. Então eu sou muito, né, ali centrada, muito. E aí eu sou colérica, né? E como colérica, eu sou uma boa gestora, bem organizada. E, Quando e aí eu foi. vi quando eu vi o seu livro, eu entrei em contato com você, foi igual você falou, quando ela te falou, vou olhar para você aqui para te ver. Aham, Quando ela te falou o título, né? Esse título, ele é muito forte, sim, né? muito. Mulheres com um chamado. E eu comecei a ler ele quando você, depois que o livro chegou, e tudo que a gente conversou aqui, né, não só da pandemia, mas com todas as questões emocionais que a atualidade vem trazendo, a mulher, ela vem se perdendo e vem, assim, às vezes, não encontrando o verdadeiro sentido, né? Ali na família, Hum, com os filhos. Às vezes, o que passa, não consegue enxergar que cada um tem o seu processo. Gente, e encontrar aqui mais de 30 histórias, né? Histórias, relatos, né? Depoimentos sim, sim, de, de histórias de mulheres, aquilo que passou, que poderia ter acorrentado, que poderia ter sido uma corrente, impedido de da gente continuar. E aqui ficou bem claro com a história de cada uma de vocês que a gente pode quebrar essa corrente e que a gente deve quebrar essa corrente, porque a vida é tão linda, né? Então, gostaria que você falasse um pouco disso, né? Dessa mensagem que o livro traz, das coautoras também, sim, porque, gente, vocês, quem ainda não adquiriu o livro, peça o seu, porque é muito bom você sim, ler e saber assim que todo mundo tem o seu problema e que a gente passa e tudo vai passar e tá tudo sim, bem. É só uma. exatamente. Que nós não somos o nosso problema, nem o nosso passado, né? Nem aquilo que aconteceu de pior com a gente, né? A gente pode ressignificar e a gente pode conquistar e a gente pode exercer sim, né? O chamado, a carreira, a profissão, né? O nome que você quiser dar, mas que você também é uma mulher, né? Que você não é só esposa, que você não é só filha, que você não é só mãe, mas que você é uma mulher, né? E como mulher você pode sim, né, ocupar um espaço na sociedade, ou mais de um espaço, né? Você pode ser uma autora, você pode ser uma pintora, você pode ser, né, uma mãe, você pode ser uma manicure, você pode ser qualquer coisa que você quiser ser, e mais de uma coisa, né? E esse livro, né, quando ela me falou o título, né, e ela falou sobre o que se trataria, né, das histórias, né? E eu falei, poxa, eu tenho um capítulo para escrever nesse livro. E foi falar da minha história, né? Eu precisava falar da minha. É claro que a gente tem um número limitado ali, né, de caracteres para escrever. Isso foi um grande desafio, fazer caber, né, sintetizar isso para que fizesse sentido para quem lesse, né? E eu quis falar sobre o principal ponto da minha vida, que foi o perdão, né? Para que eu chegasse até aqui, porque eu precisei perdoar, eu precisei ressignificar, eu precisei, né, entender as minhas origens, as minhas raízes, para que eu pudesse hoje exercer isso de uma forma plena, sem culpa, sem peso, que eu acho que é isso que importa, né? E
E ao escrever isso tem um impacto na vida das pessoas. Eu acho que é o mais importante. Quando a gente escreve algo, nós estamos eternizando algo. Então, a autoria escrita, né, ela é algo, para mim, muito valioso, porque daqui a 1 milhão de anos, né, vai estar lá. Aqui. Né? Exatamente. E aí eu pensei muito sobre isso. Eu falei, poxa, eu estou numa fase, numa idade, né, que eu estou numa fase já de deixar um legado. Então, como que eu vou deixar esse legado? Eu preciso ser intencional, eu preciso ter autoridade para falar daquilo que eu estou falando. E como você mesmo falou, é um livro de histórias reais, né? De pessoas que viveram a história. Então, cada capítulo aqui, né? Salvo algumas, né, que compartilharam algo da Bíblia, mas a maioria compartilhou seus próprios relatos, né? Suas próprias histórias pessoais, como elas superaram, né, alguma adversidade e para que elas estivessem hoje, né, desenvolvendo aquilo que Deus deu para elas, né, como um dom, como um chamado. Esse livro tem uma novidade, ele já está no digital, né? Eu vou depois, quem estiver aqui quiser me seguir lá no meu Instagram, lá na minha bio já vai estar lá, se a pessoa quiser adquirir ele em formato digital, ele já está na Hotmart. Tenho também ele em físico, né, no físico, envio para todo o Brasil. Mas foi algo assim que me emocionou demais escrever esse livro, porque foi um resgate daquela menina, sabe? Lá de trás, né? Daquela menina que gostava de escrever, que gostava de sonhar. E às vezes a gente pensa assim, poxa, como pode, né? Eu acho que eu nunca vou conseguir escrever um livro, né? A gente tem esse medo, assim, de falar, será que eu vou dar conta? Será que o que eu tenho para falar é importante? E aí a gente vai descobrindo como que a nossa história, né? Como a gente sempre tem algo para falar e para escrever. E como que a nossa história se conecta com tantas pessoas e pode ajudar tantas pessoas, sabe? Como que a leitura, eu sempre gostei muito de ler, né? Então, como que a leitura, ela também, ela nos conecta, né, com a história de pessoas, com a vivência de pessoas, até mesmo quando ela é uma ficção, né, uma fantasia, como ela tem um poder de despertar em nós algo, sabe? Nos motivar, nos impulsionar. E esse livro, ele veio com esse propósito, né, de despertar em outras mulheres, sabe? Essa fé, essa força, né, essa esperança para um futuro. Então, foi fantástico. Participar desse livro foi um presente. Mesmo que tenha me pego de surpresa ali, né, por Deus, nesse momento ali que eu achava que não era, né, mas ele aconteceu. E aí a gente já fica pensando nos próximos, né, que virão. O título da sua participação aqui na coautoria é Perdoar é se libertar, né? Sim, O perdão, ele é um processo. A gente sim. aprende com o passar do tempo, né? O que Uhum. você diz para os leitores que eles vão encontrar aqui, né, no processo de perdoar? A gente passa por tanta coisa, muita E, coisa que a gente dá, às vezes, um valor maior do que realmente tem, né? E a uhum. gente só vai ver uma importância tão grande para aquilo que fizeram com a gente depois que a gente amadureceu e viu que É, cada um tinha a sua história, cada um tinha a sua formação, né? E que às vezes as pessoas não fazem algo com a gente pelo aquilo que elas têm, pelo aquilo que elas ainda são e vão mudar uhum. também, né? Então, perdoar é um processo. Então, o que você tem para falar para os nossos leitores que vai encontrar aqui nessa sua escrita sobre perdão? Sim. Bom, eu falo hoje, né, assim, para algumas pessoas que o perdão, ele é igual o luto, ele tem fases, né? E quando a gente, perdão é perda, né? E luto é perda. Então, tem muito a ver, sabe, as fases, né, do luto com as fases do perdão, quando a gente para pensar. Porque uma das coisas que nesse meu processo, né, me chamou muita atenção foi justamente sobre a perda. E foi algo que Deus tratou comigo ali, sabe, muito pessoal, foi algo muito pessoal. Porque em alguns, né, algo que está aqui nessa história minha, né, é que teve um momento que eu precisei perdoar e pedir perdão. Só que eu fui a pessoa ofendida, né? Eu fui a pessoa que foi lesada, né, de alguma forma, prejudicada. Não só eu, mas a minha família. Porque uma coisa é quando faz com você, né? Outra coisa é quando faz com os seus. Parece que toma um peso maior, né? E aí, quando chegou um tempo na minha vida que eu estava literalmente paralisada. Paralisada na minha dor, paralisada, sabe?
né, nos ressentimentos, né, e as coisas não aconteciam, no senso de injustiça. Olha como é que eu sou injustiçado, olha porque fizeram isso. E foi um momento onde eu comecei a buscar um autoconhecimento, né, através da ferramenta que eu tinha na época, que era a oração. Era a ferramenta que eu tinha e eu comecei a buscar na oração, na leitura da palavra de Deus. E aí eu comecei a conhecer um Deus que não foi o Deus que me apresentaram dentro da religião. Era um Deus diferente. Eu falei, opa, peraí, o Deus da religião, né, que me apresentaram não é um Deus pessoal como esse que eu estou conhecendo aqui agora. Então, à medida que eu li a palavra, e né, quando eu falo da Bíblia, eu falo que a Bíblia é um livro vivo. Muitas pessoas leem como um livro de história, mas ela é um livro vivo. É um livro que, aonde, quando você lê com esse intuito, né, ela te responde. É muito interessante a leitura da Bíblia. Ela te responde. E aí eu comecei a ter algumas respostas. E nesse processo, uma das respostas que Deus me deu, quando ele, né, eu ouvi a voz dele dentro de mim, de que eu precisava perdoar determinadas pessoas, determinado casal, eu falei assim, eu lembro que eu falei, mas, mas eu tenho razão. Foi essa palavra que eu usei. Eu tenho razão de ter essa mágoa, essa dor. E aí eu vi audivelmente, assim, sabe? Aí Deus falando você comigo. usa essa palavra no texto. Audível, audível. Ele falou assim: você pode até ter razão, mas você não tem o direito. Eu falei, uau! Sabe quando você toma aquela porrada no peito, que você vai para trás? Eu falei assim, como assim? Né? E aí, imediatamente me veio a imagem, assim, sabe? Né? De Jesus na cruz mesmo, daquilo que ele fez, sabe? Pela humanidade. Né? Eu falei, poxa vida, Jesus ele não tinha, né, nenhuma, ele não cometeu nada, não fez nada, ele não deveria estar ali. Né? Quem sou eu para não perdoar? Né? Aí eu pensei, quem sou eu para não perdoar? E aí eu tomo essa atitude, eu vou buscar essas pessoas, não só para perdoá-los, mas para pedir perdão. E é interessante porque a gente fala assim, mas por que que você vai. Por que pedir perdão se foi alguém que fez algo com você? Porque você guardou um sentimento em relação àquela pessoa. Porque você desejou o mal daquela pessoa, porque você teve raiva daquela pessoa durante tantos anos. Né? E nós não temos esse direito. Quem somos nós para não perdoar quando fomos tão perdoados, né? E é interessante que quando eu vou até essas pessoas, eu estava grávida do meu segundo filho, e a gente fica muito mais emotiva, né? E eu converso, e aí eu espero que uma reciprocidade, né? Pô, vou contar por quê, né? Porque eu contei tudo. Por que que eu guardei mágoa? Por que que eu me senti daquele jeito? Olha, porque foi isso e tal, eu me senti assim. E eu esperei na hora que as pessoas fossem me acolher de alguma forma, fossem, nossa, eu não sabia que isso tinha acontecido, poxa, me perdoa também. Não, não teve nada disso. As pessoas ficaram sentadas me olhando, balançaram a cabeça, tudo bem, falaram assim, tudo bem. Aí eu saio dali, irada. Eu saio dali, eu falei, cara, não acredito. Falei, que humilhação, eu pensando. E aí, assim, ao mesmo tempo que tinha um alívio, tinha uma raiva, porque eu imaginei, não, as pessoas vão, né, vão cair em si e tal, mas não. E eu tive que passar por esse processo, sabe? Da raiva, né? E aí essa raiva foi passando, eu falei, não, mas peraí, né? Se eu decidir perdoar, eu decidi perdoar. Perdoar é perder, então eu preciso perder esse sentimento. E eu fui trabalhando isso dentro de mim. Fui trabalhando. Eu sempre, se eu tiro isso dentro de mim, eu decidi perdoar, eu pedi perdão, se eu tiro isso. Aí foi passando. Né? E foi interessante que levou um tempo. Que depois de um tempo, eu me vi orando por essas pessoas. Sabe, aquele mal que eu desejava, aquela raiva, né? Vai pagar, vai pagar. Aquilo foi saindo de dentro de mim, eu fui tendo misericórdia. E eu fui entendendo muito um pouco, sabe, do que Jesus ensinou, do que Jesus falou. E eu comecei a ter misericórdia. Que é exatamente Jesus na cruz, né? Entre os dois ladrões, e ele fala, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? Perdoa esse povo não sabe o que faz. E é interessante que quando a gente só decide obedecer, né, só decide se liberar desse sentimento, desse peso, as coisas vão acontecendo, sabe? Você vai se libertando mesmo. É uma questão de se libertar. E as coisas começaram a acontecer na minha vida após esse episódio, sabe? As coisas, o autoconhecimento, conhecimento, né, da minha fé. Eu fui me aprofundando, eu fui tendo direções que eu não tinha antes. Meu casamento melhorou a partir disso, que a gente começa a olhar, né, para o outro, sem achar que o outro te deve alguma coisa, você começa, né, a se olhar, a se ver, né, ver o que é seu, o que é do outro. É impressionante como a falta de perdão, ela nos mantém presos,
sabe? No ressentimento. E quando você está ressentindo uma mágoa, não tem espaço para mais nada, né? A gente não consegue ver, sabe? Aquilo que é bom. Porque o outro também tem algo bom, né? Não é só, não são só os erros. Então, assim, as coisas começaram a mudar. E é exatamente isso. É um processo. Não é do dia para a noite. A gente às vezes acha que, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão e amanhã vai estar tudo bem. Não, é um processo. Você está perdendo algo, né? Imagina você ficar anos ressentido, daqui a pouco você tem que abrir mão disso, você tem que colocar alguma coisa no lugar. Que foi o que eu fiz. Eu decidi colocar alguma coisa no lugar. Porque senão você vai voltar de novo para esse ressentimento. E aí isso vai nos paralisar novamente, né, Ana? Exatamente. Por isso que tem gente que fica nesse, né, ciclo vicioso, né? Porque não põe nada no lugar, não ocupa esse lugar. Essa sua frase aqui, ó, do final, o perdão é libertador, pois cura o passado, transforma o presente e nos lança para o futuro. É exatamente tudo, isso. É tudo. Né? É o processo. Ele vai curar tudo que está doendo, que a gente ainda carrega, né? Transforma o dia de hoje, Sim. que a gente consegue pensar, assimilar de uma forma diferente, a partir da hora que você falou, né? A gente começa a orar, a rezar por aqueles que nos machucou, Sim. né? Então, isso é muito grande, né? De levar, né? Tentar mudar toda essa energia que envolve esse processo de raiva. Exatamente. E aí, ficando tudo isso, a gente se lança para um futuro mais próspero, né? Um futuro onde a gente vai estar curado de tudo isso. Exatamente. E é uma história mais linda que a outra. Sim. Né? Sim. São 31. É 31? 31. 31. Exatamente. Né? Cada uma vai contar a sua história, gente, e que pode ser a minha, a gente vai se identificando com o que elas relatam aqui. Vai se conectando. Vai se conectando e vai nos tornando, e vai nos fortalecendo. Né? A gente se fortalece com tudo isso aqui, porque o se sentir sozinha, né? Aquilo que você falou de ir buscar a compreensão de alguém, que alguém sinta aquela dor que você está sentindo, mas ninguém vai sentir a dor. Porque a dor é minha, né? E eu vou sair mais ressentida ainda que eu não encontrei no outro aquilo que eu queria que ele sentisse, né? Que ele tomasse as minhas dores, que, né? Sim. Mas não sou eu, é meu, então nós temos que entender isso, né? É verdade. E como que foi para você? Você falou que, né, já gostava de escrever desde adolescente. Esse texto já estava pronto? Como foi para você o processo de escrita? Você teve alguma orientação? Mostrou para alguém? Ou foi só direto à editora? Como que foi esse processo para você de escrever? Eu mostrei para amigos próximos, né? Eu fiz a primeira escrita ali, aí mandei para algumas pessoas mais próximas, assim, né? Para que eles me ajudassem. Olha, tá legal, tá compreensível, como é que tá? O que você acha que, né? Tinha um modelo que a gente precisava seguir, né? Dentro da editora, ela dá ali um modelozinho, a quantidade de caracteres, né? O que esperava no final, a questão da frase, né? Tudo isso é bem formatado. Mas eles deixaram a gente bem livre, né? Inclusive, não precisava ser a minha história, poderia ser qualquer outra história, né? Desde que levasse as pessoas para essa ação, né? Para esse chamado, para o objetivo do livro. E essa história ela já estava escrita em mim, né? Agora, transcrever é outra coisa. Vou te falar, não é tão simples. Tá prontinho, né, Ângela? Eu digo assim, o mínimo de organização você precisa ter, né? Assim, para que você se faça entender, porque às vezes a gente, né, escreve, mas a gente não consegue se fazer entender. Então eu tive muito essa preocupação, né? Como que o outro que está lendo vai entender isso aqui? Porque eu queria que fosse de uma forma simples, né, clara, humana, porque eu quero que a pessoa se conecte, né? Porque a gente está falando aqui de gente, de seres humanos, então eu quero que a minha humanidade, a minha vulnerabilidade aqui se conecte com alguém. Né? Eu não quero parecer uma pessoa distante, não, eu quero
tá ali igual, nivelar igual, né? Mas, ao mesmo tempo, a preocupação com uma escrita, né, também que seja uma escrita que a pessoa consiga entender, que não seja simplória, né? Que seja algo ali que... Porque é uma coisa também que vai ficar eternizada, né? Então, foi um desafio. Eu confesso que foi uma semana, né, para parir esse capítulo. E aí mandava aí uma pessoa de vir, olha, isso aqui e tal, aquilo. Eu falei assim, poxa, é verdade. Aí eu sou muito autocrítica. E é uma coisa que eu estou aprendendo a lidar também, essa questão da autocrítica. Mas nisso aqui eu precisava ser, porque é algo que é diferente da gente gravar uma live, da gente, né, fazer um vídeo, alguma coisa assim, que você vai lá, apaga, acabou. Não, isso aqui não, é algo que tá. Esse livro ele tá fora do Brasil já. Né? Tem alguns países, né, que as autoras mandaram com conexões e tal, então falei, não, peraí, gente, né, eu vou morrer e esse livro vai estar aí na mão de alguém. Então foi difícil, assim, acho que essa primeira, eu acredito que o segundo vai ser mais fácil. Agora eu peguei o gostinho, né? Eu iria participar agora da parte 2, né, Mulheres com Chamado, vai ter agora o 2, que é do processo ao propósito. Eu cheguei a falar lá na editora que eu ia participar, só que eu não vou conseguir, né? Eu estou com alguns problemas de saúde, e aí eu decidi dar uma segurada agora, como eu estou fazendo essa pós também, então eu estou com muita coisa. Eu falei, não, vou esperar, vou namorar mais um pouquinho esse livro, e ano que vem eu pretendo, né, ou participar do terceiro, que vai ter a trilogia, esse livro é uma trilogia, ou um outro título que a editora me trouxe lá. Mas eu gostei muito, a minha experiência foi muito boa lá na Chave Mestra, né? Foi uma experiência boa. Pretendo escrever o meu. Sim? São todas pastoras? Não são todas pastoras, não. Tem algumas que não são pastoras, muitas mentoras, psicólogas. Eles procuraram um perfil bem parecido, né? Eu percebi que o perfil aqui que eles procuraram de mulheres é bem parecido. É muito interessante. Foi muito interessante porque a gente tem um grupo até hoje onde a gente conversa, se apoia, faz as nossas reuniões para a gente estar ali, né, fortalecendo umas outras, né? Uma vez por mês a gente está se encontrando online. Mulheres do Brasil inteiro. Isso que eu ia te perguntar. Vocês têm contato? Temos contato, criamos uma conexão, foi muito bom. As nossas histórias se encontraram para sempre, né? A maioria, de 31 autoras, 27 foram para fazer o lançamento nacional em São Paulo. Era muita mulher. Muita mulher. A idealizadora desse livro, né, foi a Fabíola Lacerda. Ela que, né, idealizou e apresentou para a editora, e a editora gostou, né? E aí, assim, foi muito bom a gente estar com ela lá. Ela é idealizadora do segundo título também, vai ser do terceiro, né, dessa trilogia. E, assim, foi muito forte. Eu acho que para a editora também foi algo que impactou muito, né, esse livro. Nesse tempo, né, onde a mulher ela tá ocupando um lugar, né, dentro né, da religião, né, principalmente a minha, que ela não tinha, né, que ela era muito discriminada, sabe? Ela, assim, hoje ela ocupa um lugar dentro da religião cristã, né, da religião evangélica, que está sendo muito relevante, inclusive está trazendo até para a própria igreja, né, ela está trazendo uma sensibilidade que é necessária, porque a mulher ela tem isso, né? A mulher é diferente do homem, a mulher é que tem essa sensibilidade, esse olhar mais humano para o outro, mais empático. Então, a mulher ela está se levantando nesse tempo, ela está se posicionando, ela está exercendo as suas funções sem essa culpa, sem esse peso que tinha antes, sabe? Onde a religião falava que a mulher ela era só esposa e mãe, e ela não podia ocupar nenhum lugar. Então, hoje não é mais assim. Então eu vejo a mulher ocupando lugares, inclusive a própria religião, ela está projetando essas mulheres para outras áreas da sociedade também. Isso está sendo muito bom, né? Porque a mulher tem uma força, né? A mulher ela tem essa força, sabe? E o que você diz nessa sensibilidade e esse olhar, né? A paciência, o jeitinho, né? Que a mulher tem, que o homem tem, né? Verdade, é verdade. É verdade. Que é uma característica da mulher mesmo. Juntos, né? Vamos caminhando junto, a mulher e o homem, os dois, né? Sim, são se complementam, exatamente, exatamente.
a editora aqui que eu estou olhando é Chave Mestra. Sim, chave mestra. A chave que abre todas as portas. E ela tem até uma chave aqui na cabecinha. Eu gostei do É logo. muito interessante, né? É muito Esse abre. interessante. O livro é isso, ele abre a nossa mente, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente tem a mente aberta e conhece sobre tudo e está antenado É, sobre tudo. É essencial. E além desse aqui, né, de coautoria, vem alguma coisa aí solo? vem, vem. Conta pra Eu gente estou aí. pensando para o ano que vem. É, eu estou pensando para o ano que vem. Algo relacionado ao perdão mesmo, porque aqui eu conto uma parte da história, né? Mas eu tenho uma história muito forte de vida, né? Um caminho que eu fiz, que eu precisei fazer em relação aos meus pais, e que a terapia me ajudou muito, 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 muito. E foi um processo lindo de cura. É algo que eu gosto de trabalhar muito, né? Porque quando eu fui para a terapia sistêmica, como eu falei, a gente trabalha bastante a questão da psicanálise, e a gente aprofunda bastante, né, no nosso primeiro sistema, que é o sistema familiar, né? E para eu me entender, para eu saber, né, quem eu era, eu precisei saber quem eram meus pais, né? Quem são, né? Quem foi São Antônio Eló, quem foi a Dona Helena? Hoje eles não são mais vivos, né? Mas eu sou eles, né? E esse livro que eu vou lançar, talvez no ano que vem, não sei ainda por qual editora, mas ele vai falar sobre perdão. Eu quero ter um cuidado, porque eu quero lançar um livro que não fique segmentado no mercado gospel. Eu quero que seja um Uhum. livro que alcance todas as pessoas. Então, eu quero trabalhar, apesar de eu trazer alguma fundamentação bíblica, porque eu acho fundamental, né, para o livro, mas eu quero trabalhar de modo que todas as pessoas, né, olhem o livro e falem, pô, interessante, eu quero ler esse livro. Entendo esse processo do perdão, entendo a importância da família, a importância, sabe, da nossa origem, porque eu vejo muitas pessoas feridas, né, nessa questão do pai e da mãe, e pessoas que estão presas, né, simplesmente por não perdoar. Pessoas que têm um potencial incrível, né, para ser uma árvore, né, a sementinha que veio, né, de alguém que tem um potencial para ser uma árvore, mas que estão ali atrofiadas dentro de um vasinho, simplesmente pela falta do perdão. Então, é algo relacionado a isso. Eu não posso falar o título, já tenho o título, mas não Maravilha. posso ainda, mas vai ser muito bom, assim. Creio que se não for ano que vem, vai ser daqui a uns 2 anos, mas já tá sendo gerado dentro de mim. Ai, que bom. Mas ó, esse tema, né, do perdão, a gente vai voltar lá na corrente, né? Que a gente Sim, começou a falar lá no começo. Né? Como que a gente, conhecendo tanto que a gente ficou travado de algumas questões que nos paralisaram, a mulher agora, como mãe, ela tem a preocupação de não causar isso aos seus filhos. é verdade. É um outro passo também que a gente também tem que ter cuidado, porque o ser humano ele machuca, Sim, né? E é mesmo aquilo que a gente pode ter, a gente deve dar o perdão, a gente também vai ser perdoado e a gente tem que se perdoar também pelos nossos erros, né, é verdade, Ângela? é Eu tenho que falar verdade. um pouco sobre isso, porque a gente sofre muito também com coisas, se você trabalha com a terapia sistêmica familiar, a gente repete, né, certos padrões dos nossos pais. Repetimos, repetimos. E é Isso. interessante que aquilo que a gente não identifica e não perdoa, a gente continua nesse processo. Oi, Maria! Nossa, tô vendo uma pessoa aqui, ó. Falando Ó, aqui, a que minha felicidade. primeira discipuladora, que linda, que saudade. Que a Mariel, você acenou aqui, ó. Que felicidade ver minha primeira. É, que linda. Nossa, me lembrou de uma época lá atrás. Nossa, do discipulado. É verdade, Maria. Um beijo. Aparece, hein? E é isso mesmo que você falou. A gente repete, mesmo sem querer repetir, mesmo de forma inconsciente, aquilo que a gente não perdoa nos nossos pais é impressionante, porque a gente repudia tanto isso, a gente fala, não vou ser igual, eu não vou fazer igual. E quando a gente menos percebe,
quando você vê, você está fazendo igual, e você vê o seu filho repetindo aquilo, sabe? Aí você para olhar assim, e fala, meu Deus do céu, quem eu me tornei? Simplesmente por não perdoar, por não conhecer a história, né? Às vezes dos seus pais, o porquê faziam, e a gente vai repetindo, né? E são tantas marcas que às vezes a gente deixa. E quanto antes a gente se conhecer a nossa história, decidir perdoar, sabe? Menos danos a gente vai causar, né, na nossa geração, na nossa próxima geração. E é muito importante, né, a gente ser esse elo, né, que liga uma geração à outra, porque a gente é esse elo, né, que você está ligando, né, a geração dos filhos, né, ali com os avós, com os pais, a gente não perder essa essência, entender que a família, né, é a base de tudo. E a gente não tem que descartar porque veio de uma família disfuncional. Muito pelo contrário, a gente tem que ser grato, porque mesmo na disfuncionalidade a gente está aqui. Né? E se a gente está aqui, alguém nos alimentou, né? Eu falo, alguém trocou a nossa fralda, alguém cuidou da nossa febre, né? Porque a gente, como um bebê indefeso que era, não teria como fazer isso sozinho, né? Então a gente precisa ser grato pelo que de bom foi, né? Então nem tudo foi ruim, mas isso tudo é um processo. Essa é a minha mensagem, Milena. Quem me conhece, anda comigo, né? Isso tornou a minha missão de vida, fazer essa conexão, sabe? Da família, do pai, do perdão, da mãe, sabe? Para que os nossos filhos, para que a próxima geração seja mais saudável. Porque é muito triste a gente ver as crianças hoje sofrendo do jeito que estão sofrendo, né? E a gente sabe que isso é um problema geracional não resolvido em nós. Nós estamos causando essas marcas e nós somos os únicos que podemos parar de causar essas marcas. Quando a gente se conhecer. Nos conhecendo, né? Aprendendo, fazendo terapia, né, Ângela? Isso aí, se perdoando, né? Isso aí. É muito importante a gente se perdoar. Muito importante. Você falou que a gente pode comprar em livro, né? Do novo livro. Sim, já está lá no meu perfil, lá na bio, já tem você entra lá no link, vai ter tanto físico quanto digital para você adquirir. Se quiser também terapia, eu faço terapia online. Se você for aqui do Rio, morar em Nova Iguaçu, né, eu tenho onde eu atendo consultório. Aí a gente está aí. Então, deixa aqui para os nossos leitores como que a gente pode entrar em contato com você, onde a gente te encontra, quais são as suas redes sociais. Fala tudo para eles. Tá. Bom, a minha rede social é essa aqui, que não sei se está aparecendo, né? @Angela Alo. @Angela Alo, tudo junto, são 2 A's se juntam no final. Né? Lá na minha rede social, no meu Instagram, lá na bio, você vai ver o link para o livro. E lá também, se eu não me engano, tem o meu contato pessoal, né? Na parte de terapia, tem um banner informativo, né? Então você consegue falar diretamente comigo. Se precisar de uma terapia, se precisar de um aconselhamento pastoral. Aqui, né, eu tenho para cada função, né, eu tenho o meu papel social, minha máscara social, como diz Freud, né? E eu sei separar bem as coisas, né? Terapia, aconselhamento pastoral, né? Não é tudo junto. E tem o livro também, que é essa, né, minha nova máscara agora, que é a escritora, né? Então, meu novo papel social. Então, aqui a gente é tudo. Aqui a gente é mãe, aqui a gente é esposa, a gente é amiga, é escritora, é mulher, gente que sorri, gente que chora. E é isso aí. É maravilhoso poder estar vivo, poder viver. Né? Vou falar para todo mundo. Quem ainda não adquiriu, gente, vai lá, adquire o seu livro, entre em contato com a Ângela. A partir de amanhã vai ter um pedacinho dele no blog e eu já vou direcionar lá as redes sociais da Ângela para vocês entrarem em contato com ela, tá? No blog www.paraleriamar.com.br. Passam lá, que aí vocês vão conseguir ter o contato da Ângela lá também. E toda quarta-feira, hoje a gente está aqui de quinta, mas as lives toda quarta-feira a gente tem um autor novo aqui. E, Ângela, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar para os nossos leitores? Olha, que você não tenha me perguntado, não, mas eu gostaria de deixar um recado para vocês. Leiam mais.
Né? Leiam bastante, porque se vocês querem desenvolver alguma coisa na vida de vocês, alguma, né, qualquer carreira que vocês queiram desenvolver, né, desde a mais simples a mais complexa, vocês vão precisar ler. Então, leiam muito. Todo tempo investido na leitura, né, é um tempo precioso, é um tempo que vai, né, trazer para você muitos benefícios e vai te livrar de muitas coisas, né? Então, a leitura, ela nos aperfeiçoa, a leitura nos liberta, o conhecimento nos liberta. Então, leiam esse livro, leiam outros livros, né? Não deixe de ler, tenham o hábito de ler, porque ler é bom demais, né? Ler nos transporta, ler... Ai, ler é maravilhoso, gente. Eu amo ler. Então, vamos, né, cultivar esse hábito. E eu amei o seu Instagram, Milena. Quando você me contactou, eu falei, gente, que coisa, Deus é tão bom. Que eu falei, olha isso, gente. Sabe, Deus está enviando assim, pessoas, né, para aquilo que eu amo, né? Então, estar aqui para mim hoje é um prazer, é uma alegria, assim, sabe, é uma honra, literalmente, assim, estar com uma pessoa, né, tão incrível como você, já quero conhecer pessoalmente. Foi uma amizade, um presente que eu ganhei. Verdade, Milena, de ver uma pessoa dedicada, sabe, a isso nesse tempo, né, indo na contramão de um sistema, né? É, Você está indo na contramão, sabe? Enquanto está todo mundo, né, seguindo ali, né? Você não, você está aqui, ó, na pausa, no tempo, e é isso. Eu tenho uma música do Lenine que eu gosto muito, que é Paciência, né? Enquanto o mundo acelera e pede pressa, né? Eu me recuso, faço hora, né? E vou na valsa. A vida é tão rara, né? A vida é tão rara. E é isso, a gente precisa de pausas assim, sabe? Ângela, eu que tenho que agradecer de você ter aceito o convite, ter entrado comigo nesse projeto de introduzir as pessoas à leitura, né? É esse o intuito do Para Ler e Amar. E eu convido todo mundo que está aqui, que esteve com a gente, que vai ver essa live depois, porque amanhã é sexta, né? Sim. Também vai estar no YouTube, viu, Ângela? Lá no nosso canal. Ah, que legal. O vai estar lá e depois eu vou te mandar o link. Tá. Venha ler comigo, venha ler com a Ângela, siga a Ângela lá no @AngelaAlo e me siga também, né? No Isso arroba aí. Tem muita Milena. coisa boa lá. Eu Tem tenho um monte de esse discípula Instagram, minha aqui, ó. esse Instagram digital, o Milena Pássaro Oficial, onde ocorre as lives, mas eu também tenho Milena Pássaro Autora, que vocês também vão encontrar os meus livros lá. E vamos todos ler, né? Vamos. Muito obrigada, fique com Deus, Você também, que querida. Nosso Senhor continue nos abençoando nessa Sim, nossa trajetória. Obrigada sim. de coração, viu? Beijo. Foi um Beijo. prazer, Milena. Obrigada pela. Vai compartilhar no meu também? Você vai salvar e eu vou poder compartilhar no Bom, meu também? Tá, tá você ótimo. vai ser mais colaboradora, tá bom? Tá ótimo. Tá Um bom, então, tá, abraço, Milena? gente. Um Boa noite. abraço. Tchau, queridas. Boa semana. Tchau. Você... Tchau.